Existe um estereótipo de que uma pessoa vegetariana poderia ser mais saudável, ter uma alimentação melhor, ou também poderia ser considerada uma pessoa que tem um comportamento mais tranquilo em relação à vida dela, pratica meditação, mas isso é um estereótipo que não é verdade, porque quando a gente pensa em vegetarianismo, seria uma pessoa que tem essa opção de se alimentar por uma questão muito mais moral, muito mais ética, e que a questão do saudável ou não necessariamente tem a ver com o consumo de carne ou não. Então, a gente pode pensar que ser saudável pode ser adequado tanto a um cardápio que seja vegetariano ou não. Ser saudável não necessariamente tem a ver com ser vegetariano. E sobre a questão do ferro, e que as pessoas têm um pouco de apreensão em relação a retirar a carne do cardápio, isso também pode ser desmistificado, porque dentro dos alimentos vegetais a gente tem fontes de ferro. Você vai ter um ferro que não vai ser tão facilmente absorvível, mas você pode otimizar essa biodisponibilidade desse nutriente do ferro quando você adiciona fontes orgânicas de ácidos. Então, não necessariamente você vai ter uma deficiência de ferro por ser vegetariano. A questão financeira e prática também, é muito mais prático. Você vai em qualquer supermercado e consegue comprar carne, o que não é tão fácil você comprar comidas que, tipo, por exemplo, grão de bico. Não conheço grão de bico, eu não vejo grão de bico em todo supermercado. Questão prática, de ter uma refeição para fazer agora, assim, de última hora, o que é que eu vou fazer? É muito fácil quando você encontra carne em todos os lugares. Questão econômica, eu não tenho muito dinheiro para ficar comprando comidas chiques. Existe um consenso coletivo de que você precisa ter condições elevadas para poder ser vegetariano. Isso não é verdade, porque se a gente parar para pensar, as fontes proteicas em relação à carne, seja animal, as carnes de fonte animal, você vai ter um valor mais elevado. Então, não necessariamente você precisa ser rico para poder ser vegetariano. A gente tem fontes também proteicas nos vegetais. Você vai consumir, talvez, elas em uma quantidade maior, ou pode adequar. E se você procura um profissional nutricionista, você consegue adequar esses alimentos. E a gente pode ter esses exemplos das fontes proteicas vegetais, nas leguminosas, nos cereais, nos grãos. Os feijões são muito ricos em fontes proteicas. As sementes, como linhaça, quinoa, que tem um perfil de aminoácidos bem completo, porque o principal questionamento em relação ao vegetarianismo seria o perfil desses aminoácidos nessa proteína. E a gente vai poder ter essa adequação desse cardápio se você procura um profissional que vai adequar essa relação das fontes proteicas. Então, não necessariamente você precisa ter condições financeiras elevadas para poder ser vegetariano. Eu acho muito egoísta a ideia de que tudo o que aconteceu antes da existência do Homo sapiens, todos os outros animais e todos os recursos naturais em si que existiam antes da existência do Homo sapiens foram voltados só para o consumo do ser humano, que o ser humano é o top da galáxia e que tipo, é o final da evolução, então tudo gira em torno do ser humano. A vitamina B12 também é uma das questões muito discutidas nesse meio de se tornar ou não vegetariano. Porque existe um mito de que você não vai ter você vai ter a deficiência da vitamina B12 dentro do estereótipo vegetarianismo. Mas isso não é verdade, porque a gente tem deficiência de vitamina B12 tanto nos grupos de pessoas vegetarianas como das que não são. E a gente tem alimentos dentro do vegetarianismo, como o ovo, como o leite, que também vão ter vitamina B12. E sempre é bom lembrar de que existe uma adequação desse cardápio. Voltando novamente de que quando você não tem tantas opções, você pode tentar adequar dentro desse cardápio essa fonte de vitamina B12. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a natureza, assim, o ser humano, por exemplo, os indígenas, eles não se enxergam como algo fora, pelo menos algumas etnias, não se enxergam como algo fora da natureza. Eles tipo, eu sou a mesma coisa que um animal, eu sou uma vida que está na natureza. Eles têm essa ideia. E a gente não, culturalmente a gente é o bicho mais inteligente, o bicho mais esperto, então tudo tem que vir pra gente, porque a gente é, tipo... Entende? E aí eu acho isso meio chato. Por que eu parei de comer carne? Eu sempre tive o problema do sangue, de imaginar que aquilo era um bicho, um ser vivo, não dava, assim. O segundo gato que eu tive, envenenaram ele. Então, eu comecei a ficar realmente muito irritada com o ser humano. Principalmente, 99% dos motivos pelo qual eu virei vegetariana foi por causa dos impactos ambientais de comer carne. Eu me tornei uma pessoa vegetariana porque eu não tinha grana pra comprar carne. Um certo dia, a Netflix lançou um filme
que se chama Okja. Eu li um livro que me influenciou muito, que é o livro Conselho sobre Regime Alimentar, e eu entendi a íntima relação da alimentação com o lado espiritual. E aí eu fui me informando, fui pesquisando sobre isso, né? Porque não é só você parar de comer carne, mas é você refletir sobre as questões na indústria alimentícia e tal. Quando eu assisti esse filme, era numa quinta-feira, acabou o filme, eu falei, não vou mais comer carne. E aí, no dia seguinte, não comi mais carne. Tem muitos estudos que falam que, assim, um pedaço de carne tem mais de 5.000 litros de água virtual. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tomo banho de 2 minutos há 10 anos, sendo que eu poderia estar economizando milhares de litros de água todos os dias só de deixar de comer carne. É que considerando o fato de que eu sou criacionista, acredito, né, Adão e Eva e toda aquela história, essa foi a alimentação inicial do ser humano, assim. A gente não para pra pensar quando a gente vai no açougue comprar uma carne, quando a gente vai no mercado, já vem lá a parte do boi, do porco, tudo fatiado. A gente não pensa que aquilo é um bichinho, era um bichinho. As pessoas acham que você virar vegetariana, você vai ficar esquálido. Não, gente, não é assim. Até adoraria que fosse no caso. Quando eu olho pra trás na minha vida, eu percebo que eu vivi uma vida vegetariana, né? Não tendo dinheiro, vindo de uma família que não tem dinheiro. E aí eu falei, bom, eu já parei com a carne branca e a carne vermelha, e agora eu vou parar com o peixe, porque não existe diferença entre um animal do outro. Gente, de que adianta eu estar aqui reciclando, economizando, se ao comer um pedaço de carne eu tô financiando a queda da Amazônia? É muito louco a gente perceber que hoje em dia muitas famílias gastam, tipo, R$300, R$100, não sei quantos reais por mês no mercado com carne, não tendo condições para comprar carne, porque acham que carne é parte fundamental da sua dieta.